Se você tem a sensação de que depois dos 35 começou a acumular problemas no corpo, sono ruim, dificuldade para emagrecer, irritabilidade, cansaço constante, diminuição da libido, eu preciso te dizer uma coisa com muita clareza. Provavelmente você não está desenvolvendo problemas diferentes. Você está passando por um processo único que não pode ser interpretado de forma fragmentada. E muitas mulheres pensam que simplesmente é uma somatória de problemas diferentes e por isso não conseguem chegar no diagnóstico correto. Seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a doutora Maria Vertamati, médica ginecologista, estrategista da longevidade feminina. E há mais de 30 anos acompanho histórias de mulheres nessa fase de transição hormonal. Se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, então dá uma paradinha agora no vídeo e já se inscreve no canal. Essa fase costuma começar de uma forma muito sutil. Primeiro, o sono perde profundidade. Você começa a acordar mais vezes durante a noite e já não sente mais aquela sensação de descanso completo quando está de manhã. Pouco tempo depois, parece que emagrecer está ficando difícil, mesmo mantendo os hábitos igualzinho que era antes. E, paralelamente, outras situações parecem que geram reações emocionais desproporcionais. Essas coisas podem aparecer em horários e momentos diferentes da sua vida, mas na verdade elas podem estar conectadas. Então você procura uma coisa para melhorar o sono. Depois tenta ajustar a alimentação para resolver o peso. Talvez até começar a controlar o humor com uma forma mais disciplinada, mas o raciocínio parece lógico. Só que é parte de uma premissa equivocada, a de que esses fenômenos não estão conectados. E é exatamente aqui que o erro se instala. O corpo feminino funciona como um sistema integrado, especialmente quando a gente fala sobre o eixo hormonal. Quando a mulher entra em transição hormonal, o que se altera não é apenas a quantidade de um hormônio específico. O que muda é a estabilidade da comunicação entre vários sistemas: o cérebro, os ovários, as glândulas suprarrenais, o tecido muscular e o metabolismo. Quando o estradiol começa a oscilar, o cérebro percebe essa instabilidade e essa percepção altera a qualidade do sono. Um sono menos profundo aumenta o cortisol, e o cortisol mais elevado interfere diretamente na sensibilidade à insulina. Quando isso muda, a insulina se altera, emagrecer fica mais difícil. E ao mesmo tempo, ocorre uma perda progressiva da massa muscular. Quando o músculo diminui, a eficiência metabólica também diminui. Percebe aqui o encadeamento? É um efeito em cascata. O que parecia ser o problema do sono se conecta lá no final com o seu metabolismo. O que parecia ser só uma dificuldade de emagrecer se conecta com a falta de músculos. O que parecia só uma irritabilidade conecta à completa mudança hormonal que está acontecendo no seu corpo. Quando cada sintoma é tratado separadamente, você pode até ter uma pequena melhora, essa melhora é temporária. Só que o sistema que está gerando esses sinais continua desorganizado. Se você faz uma dieta muito restritiva para compensar o metabolismo mais lento, vai acelerar ainda mais a perda de massa muscular. Se você aumenta o treino sem avaliar a recuperação e o sono, vai aumentar ainda mais o estresse fisiológico e o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Se você foca apenas num hormônio isolado, sem olhar o corpo como um todo, muitas vezes o resultado não vai aparecer. A consequência disso é extremamente frustrante. Primeiro, porque você vai tomar um remédio para melhorar o problema, que vai tomar outro remédio para melhorar outro problema. Mas a questão não é essa. A questão é que o corpo simplesmente não responde mais como antes. Quando você não entende o motivo disso estar acontecendo, começa a duvidar de você mesma. Muitas mulheres chegam nesse ponto acreditando que o problema é falta de disciplina. Mas quase nunca é falta de disciplina. O problema é uma leitura incompleta do que está acontecendo com o seu corpo. Uma leitura equivocada. E está tudo bem, porque você não é especialista, você não foi treinada para compreender o real problema nesse momento.
Quando você entende que o corpo feminino funciona como um sistema integrado, a pergunta muda completamente. Em vez de você perguntar: como eu resolvo esse sintoma? Você passa a perguntar: o que está acontecendo de uma forma desorganizada nos meus eixos hormonais metabólicos, nos eixos do meu corpo? Essa mudança de pergunta muda a estratégia. Você começa a olhar para a composição corporal, preservação de massa muscular, qualidade do sono, gestão do estresse. E aí, quando é necessário, a reposição hormonal dentro desse contexto todo que vai ser analisado de uma forma extremamente estratégica e estruturada. Quando o eixo começa a se reorganizar, os sintomas vão deixando de ser protagonista, porque a causa está sendo abordada. O corpo não é uma soma de falhas, é um sistema inteligente tentando se adaptar a uma nova fase da vida. Enfim, quando uma mulher entende o que está acontecendo no próprio corpo, algo muda imediatamente. Ela deixa de se culpar. E quando a culpa sai de cena, o que entra é direção. Porque longevidade com poder feminino não é genética, não é sorte, é estratégia. E talvez a pergunta mais importante não seja quantos sintomas você está sentindo, afinal de contas. A pergunta é outra. Você já decidiu assumir o controle da sua saúde? Se esse vídeo fez sentido para você e você se encontrou nele, então compartilhe agora mesmo com outras mulheres, com as mulheres da sua família, suas amigas, que também podem estar vivendo essa fase. Se você quiser continuar aprendendo como construir uma saúde feminina forte e estratégica, então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e não perde os próximos vídeos. Nós vamos continuar organizando esse verdadeiro quebra-cabeça. Até mais!